Eu nunca fui de dar muita atenção a espelhos. Sempre achei que eles eram apenas objetos, superfícies polidas que devolvem aquilo que mostramos a eles. Uma tecnologia antiga, quase esquecida, que sobrevive por puro hábito. Você se olha, ajeita o cabelo, confere se está apresentável e segue a vida. Nada mais. Mas tem algo que eu nunca entendi muito bem. Por que é que às vezes, mesmo sem ninguém por perto, você sente que tem algo te observando? Eu moro sozinho. Um apartamento pequeno, antigo, silencioso demais. No corredor, entre o quarto e o banheiro, tem um espelho grande, herdado da minha avó. Nunca gostei dele. Tem algo naquela moldura retorcida de madeira escura, algo no jeito como ele reflete a luz. Como se escondesse uma sombra que não deveria estar ali. Foi numa noite qualquer, daquelas que o sono custa a chegar. Eu fui pegar um copo d'água e, ao voltar pro quarto, passei na frente do espelho. E juro por tudo, ele piscou. Não foi um reflexo de luz, não foi a televisão. Foi ele. E o que me deixou paralisado é que eu não pisquei. O reflexo piscou. Só ele. Senti o sangue gelar. Fiquei parado por alguns segundos olhando fixamente. O coração acelerado, tentando achar uma explicação racional. Tô cansado, pensei. É só o sono. Me forcei a rir, me xinguei de bobo e fui dormir. Mas naquela noite, eu não dormi. Nos dias seguintes, o espelho parecia diferente. Toda vez que eu passava por ele, sentia um atraso sutil no reflexo. Tipo um atraso de um segundo. Eu virava a cabeça, e meu reflexo virava logo depois. Comecei a evitar passar na frente dele. Comecei a apagar a luz do corredor, mas ele continuava lá, firme, silencioso, esperando. Uma noite decidi encarar. Sentei em frente ao espelho, luz baixa, silêncio absoluto. Queria provar que era coisa da minha cabeça. Queria ver que era só um espelho e que eu estava sendo ridículo. Me olhei por longos minutos, sem piscar, sem mexer um músculo, e então ele sorriu. O reflexo sorriu. Devagar, frio, quase zombando de mim. Eu continuei imóvel. Não sorri, não pisquei. Ele fez isso sozinho. Me levantei, corri pro quarto, tranquei a porta. Fiquei acordado a noite toda. No dia seguinte, tentei viver normalmente. Mas tudo parecia diferente. Comecei a ouvir vozes baixas vindas do corredor. Sussurros distorcidos, como se alguém falasse, comigo, através do vidro. Evitei o espelho por dias. Mas ele não me evitou. Passei a vê-lo em reflexos de janelas, na tela preta do celular, até na água da pia. Ele me seguia. E o pior, ele começou a falar comigo. Você não é real. Você é só a imagem. Eu sou o verdadeiro. As frases surgiam na minha mente como pensamentos intrusivos, mas eu sabia que não eram meus. Eu comecei a questionar. E se ele tiver razão? E se eu for só a cópia? E se o espelho mostrar o original? E eu for só a sombra? Cheguei ao ponto de cobrir todos os espelhos da casa. Tranquei o grande no armário, envolvi em lençóis, fita adesiva, plástico bolha. Mas mesmo assim, eu o via. Nos sonhos. Sempre o mesmo sonho. Eu, parado diante do espelho. E o reflexo saindo. Lentamente, ele atravessa o vidro e pisa no meu mundo. Me encara com aquele sorriso. Agora é minha vez de viver. E eu, impotente, preso do outro lado. Gritando sem som. Tocando o outro lado do espelho que agora virou minha cela. Ontem, o espelho desapareceu. Fui abrir o armário. E ele não estava mais lá. No lugar, só um bilhete. Escrito à mão, com minha letra. Obrigado pela troca. Desde então, tudo parece diferente. O mundo parece mais nítido. As cores, mais reais. Mas há algo errado. Quando passo por vitrines, quando olho nas lentes de uma câmera, eu não vejo mais nada. Não tem reflexo. E talvez, só talvez, eu nunca tenha sido o original. Talvez o espelho estivesse tentando me libertar.
Ou talvez ele só quisesse brincar. Depois que o espelho sumiu, eu deixei de existir para mim mesmo. Os dias passaram, ou talvez não tenham passado. Eu já não sei mais. O tempo se embaralhou como um velho VHS rodando em looping. Passei a viver em silêncio, sem reflexo, sem sombra, sem confirmação de que eu ainda era eu. Porque, veja bem, é estranho viver sem se ver. Você acorda, escova os dentes, coloca uma roupa, mas sem o espelho. Quem garante que você está mesmo ali? A ausência de reflexo se tornou um buraco dentro de mim. Um buraco que nada preenche, nem café, nem sono, nem gritos. Tentei filmar meu rosto com o celular. A tela travava. A câmera ficava preta. Quando dava play na gravação, só havia um ambiente vazio, como se eu nunca tivesse estado lá. Comecei a pensar que talvez eu tenha sido apagado. Talvez meu reflexo tenha levado mais do que meu rosto. Talvez ele tenha levado minha existência. Saí de casa, andei pelas ruas, olhei vitrines e nada. Nenhum reflexo. As pessoas esbarravam em mim sem pedir desculpas. Ninguém me via. Eu falava e ninguém respondia. Então percebi. Eu não estava vivo, nem morto. Eu estava esquecido. Um fragmento perdido entre o mundo real e o mundo do espelho. Me tornei um eco, um resíduo de algo que um dia foi alguém. Uma noite, ao voltar para casa, vi a porta do armário entreaberta. E lá estava ele, o espelho, intacto, brilhando suavemente, como se tivesse me esperado o tempo todo. Senti as pernas fracas. Os olhos arderam. Me ajoelhei diante dele, como quem implora por redenção. E então, ele apareceu, meu reflexo. Mas não era como antes. Ele chorava. Do outro lado do vidro, ele chorava. Olhou para mim com olhos cansados e sussurrou. Você estava certo. Eu não consigo viver aqui. O mundo é frio. Eu só queria ser real. Mas ser real dói. Foi então que ele estendeu a mão do outro lado do espelho, me oferecendo a troca de volta. Um retorno à minha vida, à minha realidade. E naquele instante, eu hesitei. Porque agora eu sabia. A realidade é dura, solitária, mas é minha. E mesmo cheia de falhas, ela me pertencia. Eu respirei fundo, toquei o vidro e aceitei. Acordei no chão do corredor, sozinho, mas vivo. O espelho estava ali, silencioso, inerte. Pela primeira vez em semanas, eu vi meu reflexo. Não sorriu. Não piscou fora de tempo. Era só eu. Com olheiras, olhos cansados. Mas eu me levantei, olhei bem dentro da minha própria alma e sussurrei. Seja bem-vindo de volta. Desde aquele dia não cobri mais o espelho. Nem fugi do reflexo. Porque eu entendi que o que mais me assustava ali nunca foi o espelho. Era eu mesmo. E às vezes o maior dos pesadelos é encarar quem realmente somos. E ainda assim, escolher continuar. Gostou da história? Então aproveita e se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder nenhuma das próximas. Tem histórias novas todos os dias, sempre com algo diferente para te fazer pensar ou arrepiar. E claro, deixa o like. Isso ajuda muito o canal a crescer e traz mais histórias como essa para você. Te vejo no próximo.